e o verso 5. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor da oferta de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Meus queridos, eu já quero começar aqui essa nossa reflexão, essa noite, tematizando ela. E o tema da nossa reflexão essa noite é: aonde está o seu coração? O texto que nós acabamos de ler essa noite vai nos fazer menção acerca de dois irmãos, dois jovens, um por nome Caim e o outro por nome Abel. A Bíblia, ela nos deixa algumas lições concernente a essa passagem. Caim, ele era lavrador da terra. Já Abel, concernente a essa passagem. Caim, ele era lavrador da terra. Já Abel. E agora a Bíblia e o verso que nós lemos vai nos relatar uma importante e rica lição. Ambos trouxeram a Bíblia e o verso que nós lemos vai nos relatar uma importante e rica lição. Ambos trouxeram uma oferta, mas o Senhor se agrada de Abel e de ambos trouxeram uma oferta, mas o Senhor se agrada de Abel e de ambos trouxeram uma oferta, mas o Senhor se agrada de Abel e de sua oferta. Porém, Caim e a sua Abel e de sua oferta. Abel e de sua oferta. Porém, Caim e a sua oferta, Deus, ele rejeitou. E aqui nós encontramos a primeira lição dessa passagem. De Abel e sua oferta, o Senhor se agradou. Já Caim e a sua oferta, o Senhor rejeitou. E eu não posso aqui cometer o ato errôneo de dizer que aquela não foi a melhor oferta de Caim. E eu não posso aqui cometer o ato errôneo de dizer que aquela não foi a melhor oferta de Caim. Mas aqui nós já encontramos uma importante lição. Aquela poderia ter sido a melhor oferta de Caim. Porém, para Deus, mais importante do que a sua oferta, do que a minha oferta, é o nosso coração. Deus, ele seguiu um parâmetro para Abel e também para Caim, porque o texto vai dizer que se atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, porém para Caim, porque o texto vai dizer que se atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, porém para Caim, porque o texto vai dizer que se atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, porém para Caim e a sua oferta, Deus rejeitou. E qual que é a aplicação aqui dessa palavra, irmão Paulo? Porém para Caim e a sua oferta, Deus
rejeitou. E qual que é a aplicação aqui dessa palavra, irmão Paulo? Por com o coração, Abel ofertou com verdade. E para o Senhor é mais importante o nosso coração do que aquilo que nós ofertamos. Deus, ele nunca vai permitir com prioridade. Vamos para a Bíblia? Você está lembrado quando Deus, ele pede Isaque para Abraão? Isso aqui é muito lindo. Deus, ele pede Isaque para Abraão. E ele usa a seguinte frase: o teu único filho. Mas nós sabemos que Abraão, ele tinha um outro filho, Ismael, filho de Agar. Mas Deus, ele usa esta expressão, o seu único filho. Por quê? Porque apesar de Abraão ter já um filho, mas Deus, ele sabia que o filho que ele tinha no seu coração era Isaque. E Deus, ele nunca quis Isaque, mas ele pede Isaque para demonstrar para Abraão que a prioridade no coração dele teria que ser o Senhor, que a prioridade no seu coração teria que ser o Senhor. A mensagem que Deus, ele quer deixar essa noite para a minha e para a tua vida é esta: Abel e Caim ofertaram, mas aqui não vale somente a oferta, mas sim ofertar com o coração. E trazendo para os dias de hoje, não estamos falando aqui com valores financeiros, mas sim acerca de adoração. Como tem sido a sua adoração perante o Senhor? Tem sido com verdade? Tem sido ele como prioridade? Porque a Bíblia, ela vai nos dizer, porque a hora vem que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que a ótica correta não é aquilo que eu entrego, mas sim a intenção do meu coração. A Bíblia ela também nos relata acerca de um jovem que ele seguia todos os mandamentos e ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E agora ele recebe a seguinte resposta: vai, vende tudo que você tem, deixe e segue-me. E ele então sai triste, porque ele tinha as riquezas no seu coração. Ele preferiu ficar com as riquezas do que herdar a vida eterna. E a Bíblia ela nos diz para que nós não ajuntemos tesouros aqui na terra, porque a traça corrói, mas que nós ajuntemos tesouros no céu, pois lá nada vai corroer. E a Bíblia ela segue nos dizendo nesta passagem que Abel e Caim eles ofertaram e o Senhor ele se atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Porque a primeira verdade é: o mais importante do que a oferta é o sentido do nosso coração. E o texto ele segue dizendo que Caim, quando teve a sua oferta rejeitada, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor pergunta para ele: por que você se irou, Caim? E descaiu o seu semblante. Se bem que procedes, não é certo que será aceito? E se não te procederes bem, o pecado já aporta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Olha que interessante. Caim
ele teve a sua oferta rejeitada. Mas o Senhor, mesmo assim, deu a Caim a oportunidade de poder colocar uma vírgula naquela história e dali para frente começar um novo capítulo na sua história. O Senhor, ele te dá hoje uma oportunidade para que você se arrependa de tudo aquilo a qual você e eu temos feito e não tenhamos agradado ao Senhor. E daqui para frente nós produzirmos uma nova história, e uma história com Cristo. E o texto ele prossegue dizendo, para nós finalizarmos: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Isso aqui é muito lindo, porque nos traz um rico ensinamento. E o ensinamento é: cuidado com certas aproximações. Caim, ele se aproximou de Abel com o intuito de matá-lo. E aqui eu me lembro de uma história muito conhecida por todos nós, de um homem chamado Sansão. Dalila se aproxima de Sansão com doçura, amigavelmente, para descobrir os seus segredos e contar para o seu adversário. Tome muito cuidado, não revele a senha da sua vida para os seus inimigos. Não revele os seus propósitos para todo mundo. Jesus andava com uma multidão seguia Jesus. Mas dessa multidão, Jesus, ele escolhe apenas 12 para ser os seus discípulos. Desses 12, apenas 3 para orar com ele no monte. E desses 3, apenas um ouviu as batidas do seu coração. Eu termino essa reflexão no dia de hoje, deixando esta palavra ao teu coração. Cuidado com os Caíns que se apresentam na sua vida. Que Deus, ele possa te dar o discernimento. Que existem pessoas que não podem passar da multidão. Existem outras que já podem fazer parte dos 12. Algumas parte dos 3. Mas apenas uma que será aquela, o seu confidente. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe.